to continue our study on spiritual leadership. Queremos continuar nosso estudo sobre liderança espiritual. And if you remember, there were 4 levels of leadership. E se você se lembra, nós temos 4 níveis de liderança. There's natural leadership, A liderança natural, there's Christian leadership, a liderança cristã, there's biblical leadership, liderança bíblica and there's spiritual leadership. e liderança espiritual. And our desire ought to be all 4 of those. E nosso desejo é que tenhamos todas essas 4 características. We ought to be leaders Queremos ser líderes who have a new nature, a new heart, a new motivation, que tenham um novo coração, uma nova motivação, who are living our lives according to biblical principles, e vivamos as nossas vidas de acordo com os princípios bíblicos, and who have learned to walk after the Spirit of God. e que andemos guiados pelo Espírito de Deus. Now, leadership is not as complex as sometimes we think it is. Liderança não é algo tão complicado como pensamos muitas vezes. If there are 2 people walking, Se 2 pessoas estiverem andando and one person is ahead of the other person, e uma pessoa estiver na frente da outra, the person in front is a leader. a pessoa que está na frente é um líder. In fact, a leader is simply one person who is one step ahead of another person. Verdade é que líder é aquele que está a um passo na frente de uma outra So pessoa. most every person at some time in their lives are thrust into a position of leadership. Por isso, cremos que a maioria das pessoas em suas vidas, em algum momento, estão em posição de If liderança. you are a brand new Christian, Se você é um crente recém-convertido, you are one step ahead of those who are not Christians. você está um passo à frente daqueles que ainda não se converteram. So already you have a responsibility of leadership. Então você já tem uma responsabilidade de liderança. And so at some point in time, every Christian is going to be placed into leadership. Por isso, cada pessoa em algum momento experimentará a liderança. Now, let me explain to you why I'm doing this series on leadership. Deixe eu explicar a você porque eu estou fazendo essa série de estudos sobre liderança. Over the past 12 years, Nos últimos 12 anos, we have seen our ministry grow in a tremendous way. nós temos visto um crescimento extraordinário do nosso ministério. And as we have grown in our ministry, I have discovered that there's a tremendous need for leadership in the Christian community. E este crescimento trouxe a mim uma verdadeira percepção da necessidade de líderes na comunidade 14 cristã. years ago, I was going into churches and preaching in local churches around the world. Há 14 anos atrás eu viajava pelo mundo pregando de igreja em Now, igreja. we're no longer just preaching in churches, Agora eu não prego somente em igrejas, but I'm going and preaching in stadiums. mas tenho pregado nos estádios. And we're mobilizing many churches in a city to come together E temos mobilizado igrejas nas cidades para se unirem for the sake of the gospel of Jesus pela Christ. causa do Evangelho de Jesus Cristo. And I found it to be very interesting. E eu descobri algo muito interessante. The quality of the leadership in those churches A is qua- directly related to the number of people who come to Christ. A qualidade da liderança nestas igrejas está diretamente relacionada ao número de convertidos da mesma. Now, Moses is perhaps one of the greatest leaders ever in the history of mankind. Talvez Moisés tenha sido o maior líder da história da humanidade. You know how the Bible describes Moses? Você sabe como Moisés é descrito na Bíblia? The Bible says that Moses was a prophet of God. A Bíblia diz que ele era um profeta de Deus. The greatest prophet to arise in the nation of Israel. O maior profeta que já surgira na nação de Israel. The Bible calls him a man of God. A Bíblia o chama de homem de Deus. The Bible calls him a friend of God. A Bíblia o chama de amigo de Deus. The Bible calls him a servant of God. Ele é também denominado servo de Now Deus. that's a tremendous description of a person. Que descrição tremenda de uma pessoa. And that's God's description. E esta é uma descrição dada por Deus. Let me ask you this question. Deixe-me fazer uma pergunta a When você. your life is over, Quando a sua vida terminar, how would you like to be described by God? como você gostaria que Deus descrevesse a sua vida? This was a tremendous description from the Word of God
of a leader. Que descrição tremenda de um líder que a Bíblia nos apresenta. So what made Moses this great man? Mas o que foi que fez com que Moisés fosse esse grande How did he homem? develop such leadership? Como ele desenvolveu essa liderança? Why was he used to lead the people of God in a historical moment out of their bondage? Porque foi ele escolhido para liderar o povo de Deus no momento histórico de As libertação I do studied the cativeiro. life of Moses, Ao estudar a vida de Moisés, I discovered that there were 3 periods in Moses' life. eu descobri três períodos na vida de Moisés. In the first period, No primeiro período, Moses was a young, strong, powerful leader. ele era um jovem poderoso, um He poderoso grew líder. up as the son of the Pharaoh's daughter, Ele foi criado como filho da filha de Faraó, although he was truly a Hebrew and not an Egyptian. mesmo sendo um hebreu e não um egípcio. He grew up knowing all of the leadership and having all of the training that the Pharaoh would give him. Ele cresceu conhecendo tudo sobre liderança e recebendo treinamento do Faraó. But God could not use a young, powerful Moses. Mas Deus não podia usar o jovem e poderoso Moisés. And we find in this passage of Scripture E nós descobrimos neste texto da that palavra this de is a Deus turning point in the life of Moses. que há um momento de mudança na vida de So Moisés. Moses sees his Hebrew brothers. Moisés vê seus irmãos hebreus The Egyptians are mistreating them. e os egípcios estão So what does he maltratando-os. do? Então o que ele He had been faz? trained in military might. Ele foi treinado na força militar. So he exercises his leadership. E então ele exercita sua liderança. He does what he knows to do naturally to protect his people. Ele faz aquilo que naturalmente ele deveria fazer para proteger o seu povo. And he kills the Egyptian. E ele mata o egípcio. Now let me ask you a question. Deixe-me fazer uma pergunta. What did that do for his people? Qual foi o proveito disso para o He seu was povo? trying to do the right thing. Ele estava tentando fazer a coisa certa. He didn't want his people to suffer. Ele não queria o sofrimento de seu povo, But God couldn't use him mas Deus não pôde usá-lo, because he did not know the ways of God. porque ele não conhecia os caminhos de Deus. God could not use his natural leadership skill. Deus não podia usar suas habilidades naturais de liderança. He killed the Egyptian, Ele matou o egípcio and it resulted in more suffering for the Hebrew people. e o resultado disso foi mais sofrimento para os hebreus. And the Pharaoh found out about this. E então Faraó So descobriu esse Moses fled fato. into the wilderness. E Moisés então foge para o And he deserto became a poor shepherd. e se torna um pobre pastor. This is exactly where God wanted Moses. E era ali que Deus queria Moisés. In Egypt, he was young and powerful. No Egito ele era forte, jovem. He had much influence. Ele tinha muita influência. But in the desert, he was nobody. Mas no deserto ele era um João ninguém. He was a poor shepherd Ele era um pobre pastor, with no influence over anyone except these sheep. sem nenhuma influência sobre qualquer pessoa a não ser sobre as ovelhas. You see, that's where God wanted him. E era ali que Deus queria tê-lo. Because Moses had to go to school. Porque Moisés precisou entrar na And the escola. school was called the School of Humility. E a escola na qual ele se matriculou foi a escola da humildade. And God had given him a great professor. E Deus lhe deu um grande mestre. And do you know what this professor's name was? E sabe qual é o nome deste mestre? Professor Dr. Failure. Doutor Fracasso. You see, Moses failed. Moisés And it fracassou. was in his failure that he became a learner. E foi no seu fracasso que ele se tornou um aprendiz. Often the door to success as a leader is the way of failure. Vez por outra, a porta do sucesso para um líder é através do fracasso. So the second part of Moses' life was simply out in the Midianite desert. Por isso, a segunda parte da vida de Moisés foi no deserto de Midian. And at the end of that time, that 40 years,
E no fim deste período de 40 anos, chegou o dia da formatura. And Moses saw this tree that was on fire. E Moisés viu uma árvore que The tree queimava, was not being consumed. mas aquela planta não se So Moses consumia. turned to see what this was. E então Moisés virou-se para ver o que acontecia. God revealed himself to Moses. E Deus se revelou a Moisés. And when Moses met God, E quando Moisés se he encontrou com would come Deus, down from that mountain ele desceu daquele monte and he would be the leader of God's people. e se tornou o líder do povo de Deus. Not by the power of human force, Não pelo poder da força humana, but in the might and the power of the Spirit of the living God. mas na força e poder do Espírito do Deus vivo. God would work through miracles and signs and wonders to deliver the children of Israel. Deus opera sinais, maravilhas e milagres para livrar os filhos de Israel. You see, he became God's man Ele se tornou o homem de Deus, because he had one great lesson to learn. porque ele havia aprendido uma grande lição. God's work must be done in God's power. A obra de Deus é feita no poder de Deus. One of the great problems in leadership in the church today is this. Um dos grandes problemas da liderança eclesiástica é o We seguinte: think that we can do the work of God. nós pensamos que podemos realizar a obra de Deus. And we cannot do the work of God. E nós não podemos fazer a obra de Deus. We have been called to do the work of God. Nós fomos chamados para fazer a obra de Deus. The key to the success of the spiritual leader is this. Mas a chave para o sucesso do líder espiritual é a seguinte: Is understanding that you cannot do God's work. é entender que você não pode fazer a obra de Deus. It must be done in the power of God. Precisa ser feita no poder de Deus. It must be done by the Spirit of God. Precisa ser feita pelo It is Espírito de God Deus. working in us and through us. É Deus agindo em nós e através de nós, That we are the spiritual leaders that He wants us to be. para que sejamos os líderes espirituais que deseja que sejamos. And so Moses, the third period of Moses' life was doing the work of God in the power of the Spirit of God. Por isso, o terceiro período da vida de Moisés foi realizar a obra de Deus no poder de Deus. And that is what spiritual leadership is. E liderança espiritual é justamente isso. There are many involved in the work of God. Muitas pessoas estão envolvidas na obra de But a Deus. spiritual leader is one who is doing the work of God in the power of the Spirit of God. Mas o líder espiritual é aquele que faz a obra do Senhor no poder do Espírito de Now, Deus. I can look at my own Christian life, Eu posso observar minha própria vida and I have cristã discovered that there are 3 periods in my own Christian life. e percebo que existiram 3 períodos na minha vida cristã. And these 3 periods can be exemplified by verses of Scripture that I memorized. E esses períodos podem ser exemplificados por versículos que eu memorizei. Do you know what the first verse of Scripture I memorized was when I became a Christian? Sabe qual foi o primeiro versículo que eu memorizei quando me converti? It was Philippians 4:13, Filipenses 4:13, where it says, I can do all things through Christ who strengthens me. onde diz: posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. But I must be honest with you. Mas preciso ser sincero com vocês. When I memorized that Scripture, Quando eu decorei este versículo, the emphasis for me was on the first half of that Scripture. a ênfase para mim estava na primeira parte do versículo. I can do all things. Posso fazer And todas I as came from a coisas. background of thinking positively. And if you remember, there were 4 levels of leadership where I was taught if you just think positive, you can do anything. Onde eu aprendi algo como: olha, se você pensar positivo, você pode fazer todas as coisas. Então eu dizia: eu posso todas as coisas. Then the Lord showed me another verse of Scripture. E então o Senhor me ensinou um outro versículo bíblico. And that was John 15:5. E este é João 15:5. Where Jesus said, without me, you can do nothing. Aonde Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. I can't preach. Não posso pregar, I can't lead. não posso liderar, Can't even live for Christ. nem mesmo viver para Cristo.
I can do nothing without Jesus. Nada posso fazer sem Jesus. And it was as I learned that scripture. E eu passo que aprendi este versículo. I felt devastated in my Christian life. Eu me senti como que devastado na minha vida cristã. I felt like I can't really do anything. Eu descobri que nada podia fazer. And I felt defeated. E me senti derrotado. And it was only as I came to that place where I sensed my own inadequacy. E somente quando eu cheguei na minha própria incapacidade, God brought me back to Philippians 4:13. Deus então me levou de volta para Filipenses 4:13. And the second half of that scripture took upon meaning for me. E a segunda parte deste versículo ganhou significado para mim. I can do all things through Christ who strengthens me. Posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. And you see, that is the secret to the Christian life. Veja bem, este é o segredo da vida cristã. Paul said, I am crucified with Christ. Paulo disse, já estou crucificado com Cristo. Nevertheless, I live. Vivo não mais eu. But it's not me. Eu não vivo mais. Christ who's living in me. Mas é Cristo que vive em mim. And that's the secret to the Christian life. E este é o segredo da vida cristã. And it's the secret to Christian leadership. E é o segredo da liderança cristã. One of the things that I can tell you about leadership that I've learned is this. Uma das coisas que posso falar-lhe sobre liderança que aprendi é o seguinte. I know this for sure. Eu sei disso com toda certeza. This is 100% I know will take place in every leader's life. Isto eu tenho certeza, a 100% de certeza que vai acontecer na vida de todos os líderes. You are a leader in the kingdom of God. Se você é um líder no reino de Deus, there's going to be a battle. Uma batalha vai acontecer. There's going to be problems. Problemas irão ocorrer. People will misunderstand you. As pessoas não vão te entender bem. It comes along with being a leader. Isso faz parte de ser líder. But when you are a leader, mas quando você é um líder, you face those situations, e enfrenta estas situações, and you face them in your own power, e enfrenta essas situações no teu próprio poder, you will be a failure. Você será um derrotado. You'll say things you should not say. Você vai dizer coisas que não deveria dizer. You'll do things you should not do. Você fará coisas que não deveria fazer. You'll act in ways you should not act. Você agirá da maneira que não deveria agir. And so what you must learn to do, então você precisa aprender a fazer o seguinte. Is when you face those problems in leadership, ao enfrentar os problemas na liderança, you need to learn to draw on the Spirit of Christ who lives in you. Você precisa aprender a depender do Espírito de Cristo que habita em você. And say, I cannot do this. E dizer, eu não posso fazer isso. I cannot face these problems. Não consigo encarar este problema. Cannot respond the way I ought to respond. Não consigo responder como deveria. Christ you can. Mas Cristo tu podes. Live in me. Habita em mim. And do in me what you need to do in this situation. E realiza em mim aquilo que precisa ser feito neste momento. And you will find victory. E você encontrará a vitória. So the third period of my life has been learning to say, through Christ who strengthens me. Esse terceiro período da minha vida tem sido aprendendo a dizer, através de Cristo que me fortalece. Now, there have been many great leaders throughout history. A história apresentou muitos grandes líderes. Not all great leaders are good leaders. Mas nem todos os grandes líderes são bons líderes. You say, Sammy, what do you mean by that? Talvez você diga, Pastor Samuel, o que o senhor está querendo dizer com isso? Você pode ser um grande líder e ter muitos seguidores. Mas no seu interior você pode não ser bom no seu caráter. I would rather be a good leader than a great leader. Eu prefiro ser um bom líder do que um grande líder. I want to be like Christ. Eu quero ser como Cristo. The goal of our leadership is not how many people we can influence and how many people are following us. O objetivo da nossa liderança não é quantas pessoas nos seguem ou quantas pessoas nós influenciamos. But the goal of our leadership is this. Mas o objetivo da nossa liderança é a seguinte. The people who are following us are becoming like Christ. As
pessoas que estão nos seguindo, será que estão se tornando como Cristo? The Apostle Paul said something that is just incredible. O apóstolo Paulo disse algo incrível. Follow me, even as I follow Christ. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Let me ask you this question. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Would you say to the people around you, será que você pode dizer às pessoas à sua volta, follow me, sede in the meus same way imitadores, that I am following Christ? da mesma maneira como eu imito a That's Cristo? what people need to see. É isto que as pessoas precisam ver. People need to see in practical terms how we are following Jesus Christ. As pessoas precisam ver de maneira prática como nós seguimos a Cristo. How we're becoming more and more like Christ in His image. Como nos tornamos mais e mais parecidos com Ele, conformados à sua imagem. And as we're on that journey of becoming more and more and more like Christ, E enquanto estamos na jornada de nos parecermos mais com Cristo, people will want to follow you. as pessoas desejarão te seguir. Because they will see a moral and a spiritual goodness on the inside of you. Porque verão uma bondade moral e espiritual em você. And you will be able to say, E você então poderá dizer, follow me as I'm following Christ. me imitem porque eu imito a Cristo. I'm not a perfect leader. Eu não sou um líder perfeito. I'm not an expert. Eu não sou um expert. But I am a follower of Jesus. Mas sou um seguidor de Jesus. I'm learning of Jesus. Eu sou um That's aluno the de desire Jesus. of my life. E este é o desejo da minha vida. When a spiritual leader makes a commitment of his life Quando um líder espiritual faz um compromisso em sua to vida, say to God, de dizer a Deus, here's my life. aqui está a minha vida. I want to follow you. Eu quero te seguir. God will take that person Deus pega esta pessoa and God will use that. e Deus usa essa pessoa. You see, I have met many naturally talented people. Eu tenho me encontrado com muitas pessoas que têm uma liderança natural. I've met people who are greater preachers than I am. Tenho me encontrado com pessoas que são melhores pregadores do que eu. I've met people who have better leadership skills, much better leadership skills than I have. Outros que têm habilidades de liderança muito They're not superiores leaders in à the minha, kingdom of God. mas não estão liderando no reino de Deus. Do you know why? Você sabe por quê? Their goal wasn't to become like Christ. O seu objetivo não era se tornar igual a Cristo. And they had moral failure. E tiveram They fracassos had morais, spiritual failure. fracassos espirituais, Because they were depending upon their talents and their abilities and their skill. porque estavam dependendo dos seus talentos, dons e habilidades. The kind of leadership that we need in this generation. O tipo de liderança que precisamos nesta geração. Humble, holy, praying men and women. É de homens que sejam humildes, simples, de oração And when perante o God Senhor. finds that kind of leadership, E quando Deus encontra este tipo de líder, God will raise him up. Deus o exalta. Because there is a principle. Porque há um princípio. And we'll be talking about this principle later on. E falaremos sobre este princípio mais à But when you frente. humble yourself before God, Mas quando você se humilha diante de God Deus, will raise you up. Deus te exalta. And humility is simply this. E humildade é simplesmente o It's seguinte. saying, God, I need you. É dizer, Deus, eu preciso de ti. Without you, I can do nothing. Sem ti, nada posso And as fazer. you take that spiritual position, E ao posicionar-se espiritualmente dessa you will not forma, have to stand up and demand that people follow you. você não terá que chamar as pessoas There will be simplesmente para seguirem something a você. spiritual that will take place. Algo espiritual há de acontecer. Something that is supernatural. Algo sobrenatural. As you are bent and broken before God, Quando você estiver quebrantado diante de Deus, God will lift you up. Deus vai te exaltar. God will establish your leadership. E Deus vai estabelecer a tua liderança. And God will use you in a mighty way. E Deus vai te usar de uma maneira poderosa. And that's what spiritual leadership is. E é isso que significa ser um Placing líder yourself in a espiritual. position where you say, I'm a great leader. Não colocar-se numa posição de dizer eu sou um grande líder.
But it's where you say, I am simply a follower of Jesus. Mas dizer eu sou simplesmente um seguidor de Jesus. And people will be attracted to you. E as pessoas serão atraídas a você. And they will follow. E seguirão você. Because they will see the character of Christ. Porque verão o caráter de Cristo. Então minha alma canta-te, Senhor.